Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo tá bem interessante. Hoje eu vou tratar de um assunto que tá todo mundo comentando. A reunião do Copom sinalizou para mais uma queda da taxa Selic. É a segunda queda esse ano, já estávamos esperando por ela. O mercado já se movimentou desde o início do ano a respeito dessa queda da taxa Selic. Ela aconteceu e isso está influenciando diretamente nos nossos investimentos. É claro que é importante a gente saber, primeiro de tudo, o que é a taxa Selic e para que serve a taxa Selic. Por isso, o vídeo de hoje vai tratar diretamente desse assunto. Nós vamos falar sobre os objetivos do governo ao apresentar essa queda e o que essa queda impacta nos nossos investimentos. Bom, para quem está aqui pela primeira vez, eu me chamo Eduardo Chuin e nesse canal eu falo sobre investimentos, ações, fundos imobiliários, renda fixa. Também dou dicas a respeito de como a gente pode economizar no dia a dia e no final de cada vídeo eu dou algumas dicas a respeito do mercado de trabalho. Quem já me acompanha aqui sabe os objetivos que me fazem dar essas dicas, mas se você está aqui pela primeira vez, os objetivos dessas dicas no final de cada vídeo é ajudar as pessoas a entrar no mercado de trabalho ou a se manter empregado, porque eu entendo que para a gente poder investir, a gente precisa estar empregado. Por isso que eu acho tão importante essas dicas para ajudar você que está no seu emprego a se manter nele. Então acompanhe o vídeo até o final, assistam os pós-créditos, que eu tenho certeza que de alguma forma eu posso te ajudar também. Então, se você se interessa também por esse tipo de conteúdo, eu convido você a se inscrever no canal, ativar os sininhos para não perder nenhum vídeo e vamos juntos em busca da nossa tão sonhada independência financeira. Dito isso, investidor, bora pro vídeo. Bom, como eu disse no início do vídeo, mais uma vez a reunião do Copom sinalizou para mais uma queda da taxa Selic. Dessa vez a taxa Selic atingiu o patamar de 12,75. Mas para a gente saber o que essa mudança, o que essa queda impacta nos nossos investimentos, eu acho interessante a gente primeiro explicar o que é a taxa Selic e para que ela serve. A taxa Selic é a nossa taxa básica de juros e ela é uma ferramenta utilizada pelo Banco Central para controlar a inflação. O que significa isso? Quando a taxa de juros no nosso país está muito alta, o que o Banco Central faz? Ele eleva a taxa Selic para de alguma forma controlar a inflação no Brasil. Como a gente já está vivendo um período de queda da inflação no nosso país, o Banco Central entendeu que já é tempo de reduzir a taxa Selic. Teve a queda da taxa de juros na última reunião do Copom e nessa reunião do Copom eles entenderam que mais uma vez ela podia ser reduzida, atingindo o patamar de 12,75 e a previsão é de mais queda. Qual é o impacto que essa queda causa na economia do país? Muito simples, fomenta a economia. Com os juros mais baixos, com a taxa Selic mais baixa, o mercado se aquece, as pessoas voltam de alguma maneira, mesmo que aos poucos, a voltar a consumir. Com isso, tanto o mercado de consumo quanto o mercado financeiro se aquecem. E, historicamente, como nós podemos observar, toda vez que acontece a queda da Selic, o mercado de fundos imobiliários e de ações, o mercado de renda variável como um todo, ele se aquece muito. Isso porque a renda fixa, ela deixa de ficar atrativa. Então, como a renda fixa passa a pagar menos, as pessoas tendem a migrar da renda fixa para a renda variável. Com isso, os ativos de renda variável tendem a se valorizar e se valorizar muito, conforme mostra a história do nosso país. Além da melhora dos ativos econômicos voltados para a renda variável, outros dois aspectos eu considero que são interessantes e se beneficiam também com a queda da Selic. A dívida das empresas, porque a taxa de juros cai e com isso as dívidas atreladas à taxa de juros das empresas, elas também diminuem e fomenta a economia. A taxa de juros em baixa, a Selic em baixa, melhora o consumo interno do nosso país. Deixa eu aproveitar e trazer para vocês um aspecto que eu acho interessante da gente aproveitar nesse momento de queda da Selic. Se você tem alguma dívida em andamento, fez algum tipo de dívida para pagar a longo prazo e puder, tente renegociá-la. Por quê? Porque quando você fez essa dívida, provavelmente foi há algum tempo atrás, 2, 3, 4 meses atrás, ou até mesmo há um ano atrás, a taxa de juros estava muito mais alta, ela estava na faixa de 13,75. Então o seu contrato ele foi atrelado a essa taxa de juros.
com a redução da Selic, se você tiver a oportunidade, tente renegociá-la. Isso vai te ajudar a pagar menos juros se você conseguir uma nova renegociação. Então busque o emissor da tua dívida e tente uma negociação, uma renegociação, para que você possa também se beneficiar com essa queda. Aí você deve estar se perguntando, então Eduardo, o que eu faço? Com a queda da Selic, eu devo tirar todos os meus investimentos da renda fixa e aportar tudo na renda variável? Claro que não, meus amigos. Vocês têm que ter calma e analisar o movimento do mercado. O mercado ele já vinha desde o início do ano sinalizando para essa queda. Então, quem se posicionou de maneira prévia já está se beneficiando com essa queda. Mas calma, independente da queda, a gente tem que analisar o mercado para tomar boas decisões. Como eu digo sempre aqui, uma carteira boa é uma carteira diversificada. Então, se você tem ativos da renda fixa, ações e fundos imobiliários, você precisa analisar a sua carteira e talvez fazer uma reconfiguração com relação aos percentuais. Mas calma, analise a sua carteira como um todo e tome decisões inteligentes. Se você retirar todos os seus ativos da renda fixa antes do prazo de vencimento, você vai ficar sujeito à marcação a mercado e pode ser que por falta de conhecimento você não faça um bom negócio. Então calma, analise a sua carteira. Talvez seja interessante nesse momento rever os percentuais em cada segmento da sua carteira de investimentos, mas não faça movimentos bruscos, não tome decisões precipitadas, analise o mercado, analise a sua carteira, veja aonde você pode se beneficiar com essa queda da taxa de juros e com essa queda da taxa Selic. Como eu disse anteriormente, ações de boas empresas e bons fundos imobiliários historicamente tendem a se beneficiar com a queda da Selic. Essa migração das pessoas da renda fixa para a renda variável tendem a fomentar a renda variável e a causar uma valorização dos ativos da renda variável como um todo. Muitos de nós, inclusive eu, não tínhamos vivenciado ainda com a nossa carteira de investimentos em andamento um ciclo de queda da Selic, porque o último aconteceu, se eu não me engano, em 2019. Em 2019, eu, por exemplo, não tinha uma carteira de investimentos. Então é comum e natural que a gente fique um pouco em dúvida sobre o que fazer. Mas é por isso que eu digo, a gente precisa ter calma e analisar o mercado, buscar informações para que a gente não tome nenhuma decisão precipitada que possa comprometer o nosso patrimônio. Facilmente, fazendo uma busca na internet, a gente vai encontrar vários estudos e vários gráficos que apontam para a seguinte informação. Toda vez que ocorre um ciclo de queda da taxa Selic, o índice INFIX, que é o índice que mede a rentabilidade dos fundos imobiliários, cresce proporcionalmente. E isso nos traz o entendimento de que é muito interessante a gente ter ativos da renda variável para aproveitar esse momento do mercado. Se você buscar informações dessa semana a respeito da rentabilidade dos fundos imobiliários, talvez você encontre um gráfico não tão interessante assim. Você vai ver que nessa semana, particularmente, a gente teve uma pequena queda no rendimento dos fundos imobiliários. Aí você vai me perguntar, pô Eduardo, mas se a renda variável está em ascensão, por que essa queda? Meus amigos, não façam análise a curto prazo, aumentem essa pesquisa, aumentem. Se você buscar informações a respeito do início do ano, vocês vão ver que os fundos imobiliários tiveram um crescimento desde o início do ano, um crescimento grande. Então, todas as vezes que a gente for buscar por informações a respeito de rentabilidade de algum ativo, não façam pesquisas curtas, aumentem ao máximo essa busca e essa pesquisa para que vocês tenham informações consistentes e sólidas a respeito de qualquer segmento. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, eu convido vocês novamente a se inscreverem no canal. Vamos em busca da nossa tão sonhada independência financeira e de uma melhor qualidade de vida no futuro. E é como eu sempre digo, a gente deve sempre ir em busca de crescimento e de conhecimento, porque o que realmente liberta é o conhecimento. Obrigado por terem assistido o vídeo até aqui e até o nosso próximo encontro. Tchau! E hoje eu vou conversar com vocês sobre a importância da comunicação no ambiente de trabalho.
De que maneira vocês vêm investindo nesse aspecto que é tão importante no nosso dia a dia? Não somente no nosso ambiente de trabalho, principalmente nos nossos relacionamentos interpessoais, na nossa casa com a nossa família, ao lidar com os vizinhos ou amigos, até mesmo no trânsito. De que maneira você vem investindo na sua comunicação? Existem várias formas de comunicação: comunicação verbal, comunicação não verbal, comunicação escrita, eletrônica, comunicação de marketing, enfim. Você pesquisando na internet, você vai identificar que existem várias formas de comunicação. Mas aqui a minha intenção não é dizer para vocês exatamente quantas são e quais são. Eu gostaria de alertar vocês a importância que uma boa comunicação tem nas nossas relações no mercado de trabalho, nas nossas relações com os nossos colegas de trabalho. A comunicação oral é a principal forma de comunicação no ambiente de trabalho. Então é fundamental que a gente deixe claro a nossa intenção ao nos comunicarmos, que a gente fale com clareza para que as pessoas que estejam ouvindo entendam exatamente o que a gente está pedindo. É importante a gente entender que a responsabilidade da comunicação é de quem está dizendo o que precisa e não de quem está ouvindo. Nós que estamos nos comunicando, solicitando alguma coisa, temos que ter um entendimento que é minha responsabilidade me comunicar com clareza para que não haja dúvida no que está sendo falado. A comunicação facial, ela tem uma proporção e uma dimensão ao nos comunicarmos muito grande. Não adianta você elogiar uma pessoa se você está fazendo expressões de descontentamento. A pessoa vai estar ouvindo o que você está dizendo, mas vai estar entendendo pela sua expressão facial que, na verdade, não é aquilo que você pensa. Então é importante que a gente entenda que as expressões faciais, elas se comunicam e se comunicam muito. De que maneira a gente vem investindo nesse tipo de comunicação? A gente precisa entender que a nossa expressão ela pode estimular e desestimular uma equipe de trabalho. Cuidem do tom de voz. Muitas das vezes a gente pode estar se expressando de uma maneira assertiva, dizendo o que a gente pensa com a expressão correta, mas o tom de voz pode jogar por terra toda essa comunicação. E cá para nós, um tom de voz inadequado pode jogar por terra todos os nossos objetivos, toda a nossa intenção de bom relacionamento. Não adianta você dar uma boa orientação, você falar de maneira clara, utilizar a expressão correta, se o tom de voz for inadequado. Tem pessoas que travam quando as pessoas falam muito alto e, dependendo do ambiente que você está, não é nada, digamos, corporativo você usar um tom de voz acima do tom de voz previsto num ambiente de trabalho. É claro que o tom de voz ele vai variar de acordo com o ambiente que você está instalado. Se você estiver num galpão, numa área aberta, é comum que a gente fale um pouco mais alto, até para que a gente seja ouvido. Mas um ambiente de escritório não cabe um tom de voz acima do necessário. Então cuide do seu tom de voz para que o seu recado ele seja passado de maneira assertiva e que não haja mal entendido entre você e a pessoa que está te ouvindo. Uma comunicação ineficiente, inadequada, ela pode trazer diversos mal-entendidos e prejuízos na relação interpessoal. Então, cuide da sua comunicação, invista nela da mesma forma que você investe no seu conhecimento técnico, na sua área de atuação. Eu espero ter ajudado com essas dicas e até o nosso próximo encontro. Tchau!